Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa unidade 3, em que vamos falar sobre a agricultura familiar, agroecologia e as práticas sustentáveis. Esse tema, ele é essencial para entender a base da produção de alimentos aqui no Brasil. E como o agricultor familiar, ele tem um papel de extrema importância no centro desse processo. Aqui nós vamos caracterizar o que é agricultura familiar, compreender a agroecologia como ciência e o movimento, e depois relacionar tudo isso como práticas sustentáveis, como o controle biológico, homeopatia animal e o uso de plantas de cobertura. A ideia é mostrar para vocês que a sustentabilidade não é apenas um conceito bonito, mas algo totalmente possível no dia a dia da produção agrícola. No final da unidade, vocês vão perceber que como essas práticas se complementam, formam um sistema produtivo e mais equilibrado, justo e eficiente. Então, para começar, vamos entender melhor o que é e qual a importância da agricultura familiar no Brasil. Então, quando falamos aí da agricultura familiar, estamos falando em cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos rurais aí no país, segundo o último censo agropecuário. Essa categoria, ela é definida pela lei número 11.326 de 2006, que ela caracteriza pelo uso predominante da mão de obra da própria família ali e pela gestão compartilhada da propriedade. Mas o dado mais impressionante é que cerca de 77% dos alimentos consumidos pelos brasileiros vêm desse tipo de produção, ou seja, eles arroz, feijão, leite, mandioca, hortaliças, que o agricultor familiar ele acaba e abastece as nossas mesas aí. Além da função econômica, existe a função social, ou seja, essa agricultura ela mantém as famílias no campo, preserva os saberes tradicionais e fortalece as economias locais. Sem ela, teríamos uma concentração aí maior de rendas em terras maiores que utilizam essas culturas como milho, soja, porém uma diversificação menor alimentar aí de outras culturas. E é justamente essa diversidade e esse vínculo com o território que faz com que as famílias da agricultura familiar tenham um terreno mais fértil para o avanço da agroecologia, um assunto do nosso próximo slide. Então, pessoal, como já vimos na unidade 2, vamos fazer uma síntese aqui então para relembrar alguns pontos importantes, então para prosseguir dentro da nossa unidade 3. A agroecologia, ela surgiu como uma ciência integradora de proposta inicialmente por alguns autores, dentre eles Altieri, Grisman e outros pesquisadores desde a década de 1980. Ela surge com um princípio que une a ecologia à agricultura, buscando compreender e desenhar os agroecossistemas equilibrados e compreender o sistema produtivo e social justo. Com isso, a agroecologia ela vai além de uma técnica de cultivo. Ela envolve aspectos científicos, produtivos e socioculturais. Então, acaba que o agricultor é visto como um gestor ecológico ali do seu sistema produtivo. Embasado na FAO, em 2018, ela consolidou 10 elementos da agroecologia, como diversidade, reciclagem, resiliência, participação e justiça social, dentre algum aí desses 10 elementos, onde no Brasil, ela foi fortalecida por políticas públicas, como a Política Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica, a PNEOPO, que é criada em 2012, e quando a gente junta esses princípios com o perfil da agricultura familiar, temos uma combinação ali perfeita. Ou seja, quem produz de forma diversificada e com um vínculo local está naturalmente mais próximo do que a agroecologia propõe.
Então, vamos ver como essas duas dimensões se encontram na prática, pessoal. Aqui nós temos a união natural entre duas ideias, ou seja, que se complementam, a agricultura familiar e a agroecologia. Enquanto a agroecologia ela traz aquela base científica e metodológica, a agricultura familiar ela representa o campo, onde esses princípios ganham vida. Então, por exemplo, muitas famílias elas usam os sistemas agroflorestais, ou seja, elas fazem um consórcio utilizando aí frutas, hortaliças, espécies nativas. Isso aumenta a biodiversidade e reduz pragas naturalmente. Outro exemplo são as feiras agroecológicas e as cooperativas de produtores. Elas também fortalecem a renda local ali e garantem alimentos mais saudáveis. E é aqui que entram essas políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que foi fundado em 2003, com o propósito aí de mitigar a fome, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, que hoje estabelece 25% de uma verba destinada à compra desses frutas, verduras, legumes, aí de produtores de agricultura familiar. Porém, algumas pesquisas aí demonstram que a maioria dessas escolas ela não consegue atingir o gasto de 25%. Por quê? Muitas das vezes não tem disponível aí os produtores com esse produto para a venda. Então, cabe aqui o que acontece. Com esses programas, eles estimulam tanto a economia quanto as práticas sustentáveis. Esses exemplos, eles mostram a sustentabilidade, a produtividade e a justiça social, que podem caminhar juntas. E a partir dessa base, elas surgem as chamadas alternativas sustentáveis, que veremos a seguir. Agora que entendemos a relação entre a agroecologia e a agricultura familiar, podemos explorar as práticas sustentáveis, que tornam isso possível no campo. Hoje, a ciência agrícola, ela já conhece uma série de alternativas aí que reduzem a dependência dos insumos químicos, mantendo a produtividade e a sanidade dos sistemas. Aqui nós destacamos três principais eixos: o controle biológico de pragas, os tratamentos homeopáticos, a produção animal e o uso de plantas de cobertura no manejo do solo. Essas estratégias, ela tem base científica, sólida, que estão em expansão no Brasil, tanto em propriedades familiares quanto em grandes fazendas. Elas apresentam a transição para a agricultura aí mais ecológica e economicamente viável, socialmente responsável também. Nos próximos slides, vamos aprofundar aí em cada uma delas e vamos começar aí pelo controle biológico. O controle biológico é uma prática mais emblemática da agricultura sustentável, ou seja, ela consiste em usar organismos vivos, com insetos, fungos, bactérias, para controlar as pragas que poderiam causar grandes prejuízos aí na lavoura. Por exemplo, o triconograma, que é uma pequena vespinha que parasita os ovos de mariposas. O Bacillus, que é uma bactéria usada como um bioinseticida aí, e o Beauveria, que é um fungo que ataca os insetos e pragas. Esses agentes são naturais, seletivos aí e não deixam resíduos tóxicos, preservando os inimigos naturais, o equilíbrio do agroecossistema. A Embrapa e várias universidades têm desenvolvido biofábricas e programas de multiplicação desses organismos, o que mostra o avanço científico nessa área. E, ou seja, isso conecta com o que falamos antes, a agricultura familiar, por ser diversificada de menor escala, e o ambiente ideal para aplicar esse controle biológico aí de forma integrada. Mas não é só a agricultura vegetal que
a sustentabilidade ela se manifesta, né? Ela também chega à produção animal, como veremos agora. Aqui, vamos falar um pouco sobre os tratamentos homeopáticos em animais, ou seja, é uma alternativa sustentável que ela vem ganhando aí força nos últimos anos. Ela é baseada em princípios ativos naturais, em doses altamente diluídas, que estimulam o equilíbrio e a imunidade do organismo. Em sistemas leiteiros e de corte, ela é bem usada aí para controlar as verminoses, mastite, distúrbios reprodutivos, além de reduzir o estresse dos animais. Muitas pesquisas estão sendo realizadas, principalmente aí como órgãos como a Embrapa, gado de leite, universidades aí bem famosas também na área, como a UFA, Universidade Federal de Lavras, e a Universidade Federal de Viçosa, que já mostram alguns resultados que são bastante positivos, especialmente em rebanhos em manejo do sistema orgânico. O que garante um grande diferencial, então, que não há resíduos químicos no leite ou na carne, o que aumenta o valor agregado nos produtos e que garante o bem-estar animal. Esse reforço é uma ideia central da agroecologia, como nós podemos ver. Produzir saúde, equilíbrio e respeito ao meio ambiente. Assim como o controle biológico, ele atua no equilíbrio das lavouras, a homeopatia atua no equilíbrio do rebanho, e essas mesmas lógicas de harmonia, o que veremos também no manejo do solo, com plantas de cobertura. Então, aí, para encerrar nossa unidade, chegamos a um tema aí que conecta ao solo, planta e a sustentabilidade. As famosas plantas de cobertura, né? Essas espécies são cultivadas entre o ciclo de produção e têm múltiplas funções, ou seja, ela protege o solo contra a erosão, aumenta a matéria orgânica, fixa o nitrogênio e ajuda aí a controlar plantas daninhas. Espécies como a crutalária, mucuna, nabo forrageiro são amplamente utilizadas aí em estudos pela Embrapa e outras universidades, como a Unesp, e que mostram que elas reduzem a necessidade de herbicidas e melhoram a infiltração de água e estimulam a vida microbiana desse solo. Esse mecanismo de controle de plantas daninhas é duplo, ou seja, o sobreamento e a alelopatia liberam uma substância natural que inibe essa germinação de plantas invasoras. E perceba que estamos fechando um ciclo. Começamos falando ali da agricultura familiar, passamos pela agroecologia e chegamos no manejo integrado do solo, de plantas e animais. Tudo isso forma a base da agricultura no futuro. Uma agricultura que produz, conserva e respeita. Então, aqui, pessoal, fechamos a unidade 3. Então, revisem as anotações, voltem aos materiais quando precisar e acompanhem os prazos no ambiente das disciplinas. E então, até a próxima unidade 4.